E aí, tudo bom? Mais uma vez, seja bem-vindo aqui no canal Voe Mais Alto. Esse lugar que você já sabe que é um lugar leve, descontraído, onde a gente entrevista pessoas para que elas de verdade possam compartilhar a sua jornada, a sua experiência de vida, aquilo que realmente elas colocarem em prática que vai fazer sentido para a sua vida. Para que realmente você possa entender que é possível voar mais alto em qualquer área da sua vida. Prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela sua audiência, por você estar aqui e acreditar no projeto desse canal. Hoje meu convidado é o João Diniz. Obrigado, irmão. Nada, irmão. Prazer estar aqui. Tá aqui conosco. O João Diniz é um cara... Eu vou deixar ele falar um pouco dele e é isso. Vambora voar mais alto que hoje promete, hein, galera? É isso aí, Robson. Obrigado pelo convite. Primeiro, parabéns pelo projeto Voe Mais Alto. Eu acho que é importantíssimo a gente estar ajudando, né, contando um pouco, dividindo as histórias para poder inspirar com mindset, com histórias reais, para a gente poder ajudar as pessoas, né, a conquistarem um sonho e voarem mais alto, né, cara? É isso, cara. João, obrigado demais por você estar aqui conosco. Eu acompanhei um pouco dos seus stories, acompanhei um pouco do seu Instagram e eu vi o quanto de relevante você leva a sua vida para outras pessoas. Vamos falar de várias coisas que eu vi lá no seu perfil, sobre tudo que você realmente tem representado para uma categoria Sim. específica no Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse quem é o João, da onde o João veio, que é a idade do João. Legal, né? Vambora. Então, Robson, esse ano eu completo 50 anos de idade. Já... Não, calma aí. 50? Esse é meu projeto de vida. Eu tenho 41. Eu acompanho alguns caras assim e falo assim. Eu até falei pra minha esposa ontem, como eu quero chegar com 50 anos, saradão assim. Bom saber que você tem 50 anos, que é a minha referência agora. Isso aí, só não fazer besteira que vai chegar rapidinho, fácil. Então, esse ano eu faço 50 anos, esse ano eu completo 30 anos de carreira profissional como empreendedor, né? E é muito bacana, assim, ter construído uma carreira, passa muito rápido, né? Quando eu falo que eu penso que eu tenho 50 anos, que eu estou fazendo, que completo 30 anos como empreendedor, e vem um filme na cabeça, porque, assim, eu já fiz tantas coisas, né? E de forma tão natural, e aprendi a empreender de uma forma muito natural e muito difícil, né? Eu acho que esse movimento que você faz de poder compartilhar, não só a minha história, mas de tantas pessoas que você traz, inclusive a sua história, que eu acho que agrega muito também na vida de todo mundo, é muito bacana para mostrar que todo mundo pode, né? Todo mundo pode voar mais alto e a primeira coisa que a gente tem que ter é persistência. Eu acho que eu cheguei onde eu cheguei, eu conquistei o que eu conquistei, graças a ser uma pessoa extremamente persistente e acreditar nos meus sonhos, né? E não é daquela forma romântica, não. Acredite nos seus sonhos. É pegar ali no estribo ali do cavalo ali, meu irmão, porque vai ter altos e baixos, vão ter momentos que você vai pensar em parar, vão ter momentos que você vai estar desanimado, mas é o que eu sempre falo, quando você cansar, descansa, não desista. Né? Então, isso. Quando cansar, descansa, mas não desiste, porque respira fundo, porque a vida é muito longa e tudo passa, né? Como diz Chico Xavier, né? Tem momentos altos, tem momentos baixos e todos os momentos vão passar e a gente tem que saber lidar aí com as adversidades, né? Então eu comecei com 20 anos, como eu falei, produzindo eventos, né? Agora, produzindo eventos de uma forma muito amadora, obviamente. Eu sempre fui um cara com um network muito bacana, sempre me relacionei muito bem com todas as pessoas em academias, colégio, universidade, praia. Então, eu sempre fui uma pessoa querida pelas outras e eu sempre gostei muito de entretenimento e de gastronomia. É um dom natural. Na minha família não tem nenhum empreendedor. Minha mãe era médica, psiquiatra, meu pai é arquiteto, tenho 2 irmãos engenheiros, um irmão designer. Então, assim, não tem ninguém na família... Ovelha negra. Não tem nenhum louco na família, exatamente. E é muito curioso você falar isso, cara, durante muito tempo, cara. Ainda mais, cara, estou falando aí de 30 anos atrás, 73, 83, 93, né? Não existia a palavra empreendedorismo, não existia incentivo ao empreendedorismo, era uma coisa meio, tu vai ser comerciante, né? Era comerciante, né? Você vai ser dono de restaurante, vai ser produtor de festa, promoter, né? Era uma coisa... E você tinha 2 referências na noite, que era o Ricardo Amaral e o Chico Recarey, eram as referências com relação ao entretenimento noturno, né, casas noturnas no Rio de Janeiro, e alguns restaurantes, mas tudo muito
assim, muito começando ainda no Rio de Janeiro. E eu entendi que existia uma demanda reprimida de jovens, né, da minha faixa etária, 20 e poucos anos na época, que queriam um produto diferente, eventos com open bar, open food. Hoje em dia a gente já tem esse movimento muito normal do mercado, mas eu posso dizer que eu fui um dos precursores, né? Obviamente eu não fui o primeiro, mas fui um dos precursores de trazer esse tipo de produto para o mercado do Rio de Janeiro, onde você alugava casas e eu ia no Macro, comprava as bebidas, ia na Cadeg, comprava mesas de fruta, montava as frutas, as mesas de pastas, pães, com a moça que trabalhava, a senhora que trabalhava na minha casa. Então era assim, era uma coisa muito amadora. Isso com 20 anos. 20 anos. Meu irmão designer, recém entrando na faculdade de designer, fazia filipeta dos meus eventos, né? A gente criava um nome. Eu ia para a PUC, ali para a parte de Xerox da PUC, era tudo Xerox, você não tinha papel couché. Hoje em dia nem tem mais isso, hoje em dia é tudo digital, mas depois virou couché 120, couché 240, 4/4, para quem não sabe, foi aperfeiçoando o negócio, foi melhorando. Fui melhorando, mas comecei com Xerox mesmo, papel colorido, Xerox, a logo do evento, panfletagem na praia com os amigos. Eu ia lá na Praça 15, comprava camisa, botava logo do evento na camisa, e a galera panfletando, e os meus eventos bombavam, cara, assim, era 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, e aí as coisas começaram a se profissionalizar, e eu comecei a ganhar muito dinheiro, muito novo, né, porque era uma forma de remuneração muito instantânea, e entendi que aquilo ali poderia ser o meu negócio, o meu projeto de vida, né, e aí comecei a me profissionalizar. Tive a Produções Cariocas, depois uma empresa já renomada no mercado. Cheguei ao ápice da noite do Rio de Janeiro, onde eu fiz durante 6 anos todos os eventos do Morro da Urca, que é considerado aí o creme... o creme de la creme, né? É um cartão postal do Rio de Janeiro e que tem uma grande área de eventos. Quem lançou o Morro da Urca foi Nelson Motta, no começo dos anos 80, com o Noites Cariocas, onde passaram artistas como Tim Maia, enfim, Blitz, o começo, né, do rock nacional, passou pelo Morro da Urca, e eu tive a chance de assumir o Morro da Urca na Copa do Mundo de 2006, onde eu fiz um grande evento de Copa do Mundo lá, que foi um sucesso, e dali eu assumi o calendário do Morro até 2011, 2012, onde a gente criou o Réveillon do Morro da Urca, criou Raízes Cariocas, que eram eventos também trazendo só a cultura musical carioca para o cenário do Morro da Urca de novo. Criamos o Arraial com Monobloco, que era uma festa junina, enfim. Eu fazia em média 15 a 20 eventos por ano no Morro da Urca. E, enfim, dei consultoria para grandes casas noturnas no Rio de Janeiro. Enfim, me especializei no segmento de entretenimento noturno, né? Criava roteiros de divulgação, tinha uma equipe de marketing. E aí, quando entrou a rede digital... lembrando aqui, eu fazia mala direta, cara, mandava mala direta. Eu tinha um amigo que era dono de correio e a gente precisava pegar o nome e o endereço das pessoas para mandar mala direta para as pessoas saberem quando seria o nosso evento. Então, eu tinha que etiquetar assim 2.000 malas diretas em casa, fazia um A4, dobrava em 3, botava etiqueta, ligava para esse meu amigo do correio, ele passava. E era assim que a gente se comunicava, né? Era assim que a informação chegava no nosso público-alvo. Então ali eu já estava exercendo de uma forma muito amadora o empreendedorismo na veia, né? Aquela coisa bem assim, raiz. Bem raiz, exatamente, falou a palavra certa, a raiz. E aí, obviamente, que a gente entra a era digital, a gente começa a ter mais facilidade de estar em contato com o nosso público-alvo, a gente começa a ter vídeos, enfim, outros movimentos para você conectar, mas a essência é a mesma, né? Você entender quem é seu público-alvo e buscar um produto, uma prestação de serviço, um negócio que interesse aquele público que você está querendo. Você deu uma acelerada aí, e eu deixei você acelerar mesmo, porque eu acho que isso é legal, porque você está contando e lembrando da sua trajetória. Só que eu já cortei vários pedaços do que você falou pra gente começar a brincar aqui agora. Legal. Primeiro, cara, é muito interessante você falar da forma que você conta a sua história. E antes de eu pegar o início dela, eu fico olhando para hoje, muitas pessoas reclamando de dificuldade, você contando o seu início, eu falo, cara, ninguém tem hoje dificuldade é zero. Hoje todo mundo tem um celular que faz as artes, aqui você faz qualquer tipo de arte, você resolve sua vida e você manda aqui para 10, 15, 30 mil pessoas de imediato.
Ou então você pode pegar só os seus registrados aí, o meu deve ter 4 mil e poucos contatos registrados, e mandar para esses 4 Sim. mil. Se 4% pegar, deu 450. É gente pra burro. Sem dúvida. Bem, aí você tá contando aí, eu tô assim imaginando, cara, beleza, calma aí, deixa eu cortar aqui pra poder ficar legal. Primeiro, o que te levou a começar a fazer eventos? Uma vez que você tem uma médica dentro de casa, que filho de médico, a Sim. maioria vai ser médico, ou do arquiteto vai ser, ou vai fazer engenharia aqui pra me ajudar a tocar um barco. O que te levou a querer fazer esse negócio acontecer? Cara, eu posso falar que foi minha mãe, cara. E assim, eu acho que eu tive uma grande bênção de ter uma mãe, né, uma médica e psiquiatra que trabalha muito a mente. E ela sempre falou uma coisa muito importante pra mim, que era o seguinte: você só vai ser muito bom se você fizer o que você ama. Então, assim, isso é uma coisa que eu tenho 2 filhos, eu falo isso pra eles, e eu acho que eu tive essa liberdade de escolher, e foi uma coisa meio que intuitiva, sabe? Foi uma coisa que, se você me perguntar da onde surgiu essa veia de empreendedor, essa ideia de criar produtos novos, de encantar as pessoas, de me relacionar, eu acho que eu só deixei fluir uma coisa que estava dentro de mim, sabe? Uma coisa muito natural. Então, assim, outro dia eu tive num programa também que eu falei que aos 7 anos de idade eu entendi o que era empreender, quando eu peguei as revistinhas, os gibis do meu irmão, desci pra frente do meu prédio, botei no chão e comecei a revender gibi. Já tava. Então ali foi uma coisa que hoje eu olho pra trás e eu falo, pô, caramba, já era pra eu fazer isso. Não tinha outro caminho que não fosse empreender, encantar as pessoas, criar novidades, enfim, empreender dentro do setor que eu gosto, que é... Sempre gostei de gastronomia e sempre gostei de entretenimento, né? O americano, ele tem uma expressão muito bacana que junta os dois, que é o entertainment, né? Que é você ter a gastronomia junto com o entretenimento, que na verdade dá um tempero diferente. E na verdade é o que eu sempre fiz. Eu sempre trabalhei com gastronomia, já devo ter tido aí pelo menos umas 25 marcas de restaurantes aqui no Rio de Janeiro. Hoje eu tenho a Rede Blá Blá, mas já tive aí Banana Jack, The House e Balada Deck, Sport Go, cara, já tive pelo menos aí, como eu falei, umas 25 casas. Pede a arte aí, Paulo, pra colocar aqui pode botar a da Blá Blá. Da Blá Blá. Bacana. Pode botar aí daqui a pouco. Legal. Então hoje a Blá Blá, você vê, a Blá Blá hoje esse ano completa 11 anos, né, no Rio de Janeiro. Legal. A gente essa semana, inclusive, tá abrindo uma casa em Ipanema, né, a gente tem Barra da Tijuca, tem Nova América, tem Jardim Botânico, vamos abrir agora em Ipanema. E eu sou um cara que eu gosto de criar marcas, eu gosto de estar sempre encantando o cliente, né? Então você me perguntou de onde é que saiu, eu acho que, cara, eu só escutei o que minha mãe falou lá atrás, eu muito garoto ainda, ela falou, ó, o que você escolher, faz do coração e faz bem, que você vai fazer bem feito. Os pais deram liberdade. Deram liberdade, nunca Isso que é legal, né? Você tem a liberdade de decidir. Claro que eu acho que os pais precisam orientar os filhos, sim. Mas quando você percebe no seu filho que vai para tá indo por um caminho, você fala, cara, eu gosto disso, vou potencializar isso. Eu fiquei sabendo que tem uma filha sua que também é empreendedora. Empreendedora também por conta própria. Ela com 15 anos virou para mim e falou, pai, vou vender palha italiana no colégio. Eu falei, pô, você sabe fazer palha italiana? Ela falou, sei. Eu falei, vai à luta. Aí ela fez lá em casa e tal, deve ter feito lá hoje, sei lá, uns 20 palha italiana, levou, vendeu tudo, voltou lá, deve ter vendido, sei lá, 3, 4 pratas cada uma, voltou aí com, sei lá, 15, 20, 40 pratas, e começou todo dia, daqui a pouco fez brownie, e daqui a pouco inventou mais uma história, e hoje ela tem uma loja virtual chamada lá Jojo Suíte, arrebenta de vender, viajou para a Europa agora por conta própria. O começo não é nem pelo dinheiro, né? O começo eu acho que é por experimentar, é ter experiência. Cara, essa parada vem, bicho. Obviamente, o que eu falo, assim, tudo que a gente faz profissionalmente, obviamente que a gente quer ter um retorno financeiro. Mas eu nunca montei um negócio fazendo plano de negócio. Obviamente você faz de uma forma, mas não, então isso aqui eu não vou fazer. Cara, você tem que fazer porque o dinheiro é a consequência, né? O dinheiro, ele vai aparecer se você fizer uma coisa bem feita, se você tiver zelo pelo que você está fazendo, se você entender também, porque é muito importante, porque obviamente quando eu comecei, eu bati muito com a cara na parede, tá? Isso é importante a gente falar. Eu errei muito mais do que eu acertei,
porque eu não tive uma escola, não existia e não existe ainda uma escola de empreendedorismo, e isso está dentro das minhas metas, dos meus projetos de vida. Esse é um deles, é criar uma escola para empreendedores que, assim como eu, aos 7 anos de idade, depois aos 18, 19, queriam empreender. Hoje a gente fala disso de uma forma muito natural. O Brasil é um grande celeiro de empreendedores e a gente precisa criar políticas públicas e movimentos para ajudar as pessoas a terem menos dificuldade, né? Porque eu digo o seguinte, você para ser arquiteto, você faz 4 anos lá de universidade, para ser médico, 5, depois você faz residência, para ser engenheiro. E o empreendedor, ele precisa entender isso, e é bom porque eu sou a prova viva disso, a partir do momento que você faz qualquer movimento, você vira um empreendedor. Sim. Mas isso não quer dizer que você está habilitado a ser empreendedor, porque existe uma diferença entre empreendedor e gestor. Então o que a gente precisa ensinar as pessoas é fazerem gestão do empreendimento que elas estão montando. Hoje, por exemplo, você vai vou citar o nome, que eu fiz o Empreitec. Você vai no Sebrae, o cara te ensina a fazer o plano de negócio lá, que é o Canvas. Sim. Hoje você vê um monte de coisa na internet, as pessoas ensinando, você fala que é para ensinar a fazer plano de negócio, mas nada mais é do que o Canvas. Ele tirou o Canvas do quadradinho e colocou embaixo um do outro, fez o organograma, enfim. Mas não é só isso. Não é só o Canvas. Não é só o plano de negócio. Quem é seu público-alvo, qual é o produto. Não é só isso. Existem coisas por trás disso, claro, que não é ensinado. Sem dúvida. Sobretudo o feeling, né? Cara, feeling, o Mente de Líder, que é um dos projetos que eu desenvolvi, ele vem justamente de encontro a isso. Assim, o empreendedor, ele tem primeiro que ter um aspecto emocional e de adaptabilidade muito grande, e não é falado isso, né? Outro dia eu estava falando sobre isso, do QI, QE, QA e QS. QI é o quociente intelectual, que é o nível de inteligência que cada um de nós nasce, mas esse não é o mais importante. O mais importante para você poder perpetuar, principalmente como empreendedor, é o QA, que é o quociente de adaptabilidade, e o QE, que é o quociente emocional. E o QS, o quociente espiritual, né? Porque é em inglês, né? Então ele bota spiritual. São os movimentos que você tem que ter para você poder sobreviver ao mercado. Qual seria o mais importante? QA? QA e QA. QA e QA. Sim, espiritual por estar... Não, o QE é de emocional. Não, é porque eu digo o seguinte, o QE é o quociente emocional. Se você não tem um bom emocional, você não consegue se adaptar. Então, na verdade, eu digo que o emocional, não é que ele é mais importante, mas ele tem que estar muito forte, porque, por exemplo, vou te dar um exemplo da pandemia. Veio a pandemia. Então, você precisa se adaptar àquele novo mercado ou aquele tsunami que está atropelando todo mundo. Você sabe que você tem que se adaptar, mas se você não tiver um emocional forte para você focar, observar o mercado, não entrar em pânico, não ficar desesperado que você vai quebrar, ver as contas chegando, ver todo mundo fechado, você não consegue se adaptar. Então você primeiro tem que ter o emocional para gerar, para você ter a tranquilidade para poder fazer um movimento da adaptação, né? E o que é o espiritual é você entender que a gente trata com seres humanos, né? A gente precisa ter o engajamento da equipe, a gente precisa entregar para a sociedade. É muito mais do que você só ter um negócio. Você precisa estar preocupado com a tua empresa, sabendo que existem seres humanos que estão ali na tua empresa, que você precisa exercer a liderança para você poder conduzir aquelas pessoas, para você ajudar elas no momento que elas têm de dificuldade, porque o líder tem essa obrigação. Você é um líder, você não está com esse programa à toa. Você está fazendo esse programa, obviamente que é um programa comercial, mas você está iluminando a vida de muita gente, cara. Então isso é exercer a liderança de forma positiva. O voo mais alto você está mostrando que cada um pode ter a tua asa para voar mais alto. Isso é exercer liderança, isso é QS. Isso que você está fazendo é QS. O que seria o teu QA? Dependendo do teu convidado aqui, você vai conduzir a entrevista e vai se adaptar à entrevista para ser uma entrevista bacana e agradável para quem está aqui, para quem está assistindo a gente. E o emocional, de repente, se a pessoa que está aqui é uma pessoa que, sei lá, é grosseira com você ou é desagradável, você tem que ter um emocional firme para poder se adaptar. Já tivemos esse aí. Nós já passamos por esse processo. Quer dizer, assim, eu faço triatlo, né? Agora eu posso bater no peito e falar que sou um triatleta. E domingo agora a gente foi pro Ironman, né? Pro meio Ironman. Tem um amigo meu que toda vez que fala que é Ironman, ele Brito, relaxa que ainda é meio. O Iron é mês que vem, se prepara pra sofrer. E eu tava com
pavor do mar, sabe? Tinha que nadar 1.900 e eu tava literalmente apavorado. Eu tava desesperado. Eu aprendi a nadar tem 2 anos agora, fazer 2 anos. Meu primeiro Ironman foi ano passado aqui no Rio. Eu aprendi a nadar pra aquele evento. Que legal, cara. Só que, cara, eu fui entrar no mar agora em Floripa e eu tava desesperado. Eu olhei pro mar e falei, cara, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir um jet, eu não vou aguentar. E comecei a ficar muito nervoso. Sim. Entrei na água, aqueci, primeiro nada, depois pedala, depois Sim, corre. E eu falei, aí veio o emocional. Não, aí eu trabalhei meu emocional. Eu falei, cara, calma aí. Eu já fiz isso 2 vezes. Eu já sei fazer o negócio. Não, mas eu vou ficar cansado, eu vou ficar apavorado. Irmão, aí vem o que você falou. Vai no seu tempo, vai devagar, pare e respire. Quer dizer, eu não parei, mas, mano, eu respirei a cada uma abraçada, eu tava aqui, ó. E aí eu ficava lembrando disso. Falei, cara, eu acho que nos negócios, o esporte favorece muito. Muito, cara. Nos negócios tem hora que a gente precisa parar e respirar, literalmente. E se precisar respirar 2, 3 dias, eu costumo falar, cara, respira 12 segundos. Até você dar a primeira resposta, porque pode ter certeza que se você responder de bate pronto, não é uma verdade. Perfeito. Você está querendo se defender, então respira. É isso aí. Para que você possa dar a resposta certa e adequada para o momento ou para a pessoa que merece aquela resposta. Eu já tive um convidado aqui que eu tive que segurar aqui, cara, calma aí. Foi bem legal a entrevista, mas o cara me xingava aqui às vezes, do jeito dele. Eu falei, cara, calma aí, esse cara tá me xingando, mano. Como é que eu vou fazer as pessoas lá entender que é o jeito dele e como eu vou responder de maneira que ele prossiga o nosso bate-papo, que ele também não se sinta ofendido, também não pare e entrega aquilo que as pessoas precisam ouvir. E o esporte favorece muito isso, né? Agora eu gostei, já anotou? QI, QA... QS e QE. Isso aí. E, cara, eu aprendi muito aos últimos anos a exercitar esses pontos. Não sabia a nomenclatura, mas, cara... Exatamente. Na verdade, eu só tô dando a nomenclatura para coisas que as pessoas já exercem, né? E é importante elas saberem que elas exercem, até para elas entenderem o grau da necessidade delas exercerem isso no momento certo. Porque uma coisa é a gente fazer de uma forma natural, outra coisa é a gente saber que a gente está fazendo. Isso. Então é bacana porque ajuda você a organizar o teu psicológico. Tudo é psicológico, cara. Tudo na tua vida, você vai chegar, você é do tamanho do teu sonho. Isso. A verdade é essa. E o esporte, como você falou, meu pai é faixa preta de judô, então eu fui criado dentro dos tatames, sou faixa preta de jiu-jitsu, já remei, enfim, fiz a minha vida, eu sou um atleta frustrado, né, no sentido, assim... Experimentou, frustrado que eu digo, eu não queria ter sido um atleta profissional, mas quando eu falo frustrado é de brincadeira, porque eu amo fazer esporte, na verdade o esporte é minha terapia, e eu acho que na verdade o esporte, ele é a forma com que eu me apresento para o mundo, né, e você quando faz o esporte, você está sempre se superando, né, desde de uma musculação, de um treino, num treino um triatlon, cara, é só psicológico. É só psicológico. Eu até brinco, tem uma figurinha, eu brinco com os amigos e falo assim, cara, Ironman é 90% mental e 10% física, cara. Isso. Não treina não pra tu ver. Eu falei, rapaz, eu vi. É isso. Que se eu não tivesse 90% mental naquele mar, eu não entraria naquele mar. Cara, não entrava, você nem começava. Você nem treinava, porque se você falar, pô, vou nadar 1.900, esse é o meio, né? É o meio. É meio, pô, que já é gigante, né, cara? 1.900, pedala 90, quanto? 90, corre meia maratona. Meia maratona. Pô, tá maluco. Meu pai era maratonista, então assim, eu venho de uma família de atletas também, então é muito bacana, porque a gente entende que é aqui. Eu fiz o caminho de Santiago com meu pai. Tem vontade de fazer? Pô, cara, você vai amar. Tem vontade de fazer bicicleta? Eu fiz andando, né? Eu fiz o caminho português, ele não é tão grande quanto o francês. Ele é metade do francês, é como se fosse o short, né? É 800, né? O francês, o tradicional, são 820 quilômetros, o meio são 400 quilômetros, que é o português. Meio. É igual é meio, 400 quilômetros andando. Vai ali em BH e volta. E são vários dias, né? Você vai andando, você vai dormindo nos albergues, você vai interagindo com os peregrinos. E é muito bacana porque é um caminho que você faz com a cabeça, né? Porque você para olhar e fala, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu tô do outro lado do mundo, né? Santiago de Compostela, você sai de Portugal, cruza a Espanha e não tem nenhum motivo, né? Qual é o motivo? Não tem motivo. O motivo é porque você tá a fim de fazer, porque cada um faz por um motivo. Um vai pagar promessa, outro vai
agradecer alguma coisa, o outro vai... Vai por desafio mesmo. É isso, então assim, é a cabeça. Você tá ali andando, ali você anda de 20 a 25 quilômetros por dia, com uma mochila de 12 quilos nas costas, no meio do mato, no meio da chuva, dorme em albergue. Então Acho que o maior desafio é esse, é você sair do seu conforto. É isso. Não é só andar, é você sair do seu conforto. É, dormir fora da sua cama. Eat, como é que eles falam? Eat, walk and sleep, né? Coma, durma e ande. Coma, durma e ande. E isso, na verdade, é a cabeça. Porque chega uma hora que você tá cheio de bolha no pé, tu tá cansado, porra, tu machucou a panturrilha, porque você pega trechos totalmente aleatórios. Tem um trecho que é só de subida, tem outro que é de descida, tem outro que é de pedra, tem outro que é E um monte de gente no caminho. Beirando a estrada. Cara, você vai cruzando, não é muita gente não, porque cada um faz no seu tempo, cada época do ano tá mais cheio ou mais vazio, você cruza com pessoas de todas as idades, de todas as nacionalidades, mas é muito, muito enriquecedor, cara, é muito bacana. Imagina, na pandemia, dentro da pandemia, nós fizemos a travessia de Ouro Preto a Paraty de bicicleta. Maneiro. 700 quilômetros pedalando, foi 6 dias. E nessa travessia eu falava com alguns amigos, foram 12, e eu falava, cara, esse caminho de Santiago deve ser muito legal, que não sei o quê. Porque eu vi o Paulo Coelho, parece que fez, foi onde ele escreveu o livro, Diário do Mago. Aí eu falei, cara, eu nunca li esse livro, mas eu falei, cara, eu vou fazer esse caminho. Aí o Ronaldo parece que fez em pouco tempo agora, o Ronaldo fez de bicicleta. O Fenômeno parece que fez de bicicleta. Legal. Eu falei, cara, eu tenho que fazer esse negócio também. Então, assim, é algo que tá na minha Cara, mas pauta. não deixa de fazer. Eu fiz graças ao meu pai. Quando ele me chamou, me convidou, na verdade, eu e meus irmãos para fazermos juntos. Eu não tinha muita ideia do que era, entendi. Meu pai chamou. Não, cara, pai é pai, né, cara? Você não vou dizer não pro coroa. E aí eu fui entender, comecei a estudar, e aí você vê que faz sentido a história, sabe? É muito bacana, é uma peregrinação, é a segunda maior peregrinação do mundo, a primeira é Jerusalém, a segunda é Santiago de Compostela, e é uma peregrinação com mais de mil anos, que os peregrinos cumprem essa rota, então tem toda uma parte histórica também muito bacana, enfim, e é muito bom para você refletir. Na verdade, é um lugar que você vai se encontrar com você mesmo. Isso tem te ajudado dentro do seu negócio? Cara, eu acho que tudo que a gente pode fazer para fortalecer a mente da gente, sim, né? Eu acho que isso foi um caminho que eu busquei para poder fortalecer minha mente. O esporte, como eu te falei, o estudo, você ler, você escutar pessoas, você ver materiais, você ouvir a diversidade na vida dos outros, né? Outro dia eu vi uma menina perguntando se eu te desse 1 milhão, você ficaria feliz? Aí todo mundo fala, ficaria. Se eu te desse 10 milhões, aí eu ficaria. E se eu falasse que eu vou te dar 10 milhões, mas você não pode acordar? Aí eu não quero. Então acorda feliz, bicho. Porque você está abrindo mão de 10 milhões para acordar. Ou seja, tudo é um mindset, porque de vez em quando a gente acorda de mau humor, a gente acorda cansado, a gente acorda de saco cheio. Mas você aceitaria 10 milhões para não acordar nunca mais? Então quando acordar, comemora, bicho. Sabe? A vida é a forma que você vê a vida. É aquilo que nós falamos lá atrás. Hoje, para ser empreendedor, embora tem tantas exigências, mas não é difícil. Basta querer. Sim. Você teve essa decisão lá atrás. Você quis começar o negócio sem referência. Quer dizer, você tinha 2 referências, que eram 2 caras que faziam eventos, mas você sabia que de repente seu evento não chegaria àquele nível deles. Quer dizer, naquela época, mas chegou quase, ou talvez até ultrapassou, porque você continuou o legado deles, que é o evento do Morro da Urca. Perfeito. Quais as dificuldades te levaram para ali? Quais os desafios te levaram para ali? Você não começou o negócio e disse, cara, um dia eu vou estar na Urca. Não, você começou o negócio, cara, eu gosto de fazer isso, vou ganhar dinheiro com isso. E gradativamente você foi aperfeiçoando. Perfeito. Você naturalmente você também vai vendo, vai se inspirando, né? Você vai modelando. É bom você botar um objetivo, um foco, né? De repente, o Ricardo Amaral, uma pessoa que eu sempre tive como referência, né? Não querendo ser maior do que ele, mas uma pessoa que inspira, que você fala, cara, eu quero fazer o meu também, eu quero deixar o meu legado dentro do entretenimento, dentro da gastronomia. Então, assim, é bacana você ter referências, mas você imprimir as suas particularidades, né, cara? Isso é uma coisa que eu falo muito, é você imprimir o teu DNA, né? Você não copiar ninguém, você usar de inspiração, mas você fala assim da sua forma, né? Então, você, de repente, antes de fazer o teu podcast, você viu várias pessoas fazendo, que te inspiraram, que você, de repente, admirava, mas você está imprimindo a tua maneira de fazer,
o teu jeito, o teu cenário, a tua forma de entrevistar. Então, eu acho que isso que é o bacana. Você está construindo um legado que se inspirou em outras pessoas, que é muito positivo, mas imprimindo o seu DNA, a sua característica fundamental. Assim, o nosso modelo, né? Eu e minha sócia, a gente tem falado muito sobre isso. Cara, a gente não quer ser igual que tá na internet. Tem muita coisa legal na internet, eu ouço pra caramba, acompanho alguns, acho algumas coisas legais e falo, cara, mas isso não sou eu. Sim. Eu não sou esse cara, eu sou o cara que faço a pergunta e quero entender. Até porque o que eu te pergunto e o que você fala, embora eu quero que as pessoas que estejam ouvindo tenham sentido nisso, mas eu quero pra minha vida. Claro. A gente trouxe alguns convidados aqui que eu carrego falas e coisas que eles fizeram e eu aplico constantemente no meu negócio. Legal. Ou quando eu tô no meio da dificuldade, eu lembro, cara, o cara falou isso, eu vou fazer isso também. Porque tem que fazer muito sentido pra mim. A ideia do podcast é fazer mais sentido pra mim. Porque a consequência que vai acontecer depois por trás da câmera é o que cada um vai fazer do que o João, do que o Brito falou. Do que cada um vai entender, né? Exato. Bem, João, eu vi lá que você tem um instituto de treinamento. Isso. Me fala um pouco sobre esse negócio. Então, vamos lá. Além do 360, não é esse. O que você Instituto prepara, galera. João Diniz. O Instituto João Diniz. Vamos lá, vou te falar como é que começou. Eu sempre fiz um trabalho social muito forte, né? Por entender o QS. Eu estava já fazendo o QS sem saber que eu estava fazendo o QS, que é o quociente espiritual. Ou seja, eu acho que a gente precisa entregar, né? Eu acho que a vida, o universo, ele conspira. É uma troca, né? Você recebe do universo, você entrega para o universo. Se entregar coisas ruins, obviamente que vão vir coisas ruins e vice-versa. Então, eu me sinto um cara muito abençoado, eu sempre fui muito trabalhador, muito sério, muito honesto assim, nas coisas que eu faço. E eu sempre busquei ajudar a comunidade, né? Eu tenho um trabalho com um orfanato já que eu tenho há 10 anos, sou embaixador e padrinho do Outubro Rosa da Abrapac. E aí você me pergunta, mas por que câncer de mama? Porque eles me chamaram, eu abracei a causa e há 3, 4 anos eu sou padrinho, a gente faz eventos, onde é uma instituição que ajuda mulheres que tiveram câncer de mama a fazer reconstituição da mama, a usar uma peruca porque perdem o cabelo com tratamento, enfim. Então são coisas que eu vou sendo convidado e eu vou abraçando. E na pandemia, a gente sofreu um baque muito forte no setor. O que sofreu o maior setor foi o setor de alimentação fora do lar, né? Hotelaria como todo. Hotelaria, gastronomia, entretenimento. Então, eu sempre fui uma tábua de salvação de emprego na vida das pessoas, né? Por estar no segmento há 30 anos e com vários restaurantes e abrindo empresas o tempo todo, as pessoas me veem como uma pessoa que vai ajudar ela ou algum conhecido ter um emprego. E na pandemia eu tive um número de pedidos muito grande, né, de pessoas que estavam desesperadas, realmente passando fome. E eu tive que demitir, eu tinha acabado de abrir uma das grandes casas que eu tenho em Ipanema, e eu tive que desligar 60 funcionários. E eu prometi para eles no dia que eu estava desligando que eu empregaria todos eles em outros setores, em outros restaurantes. E aí eu criei uma agência de emprego. Na pandemia? Na pandemia. Uma agência de emprego gratuita, onde eu criei grupos de WhatsApp que quem não tinha emprego entrava ali de forma gratuita, e fui para o mercado que estava absorvendo mão de obra, principalmente ali farmácia, supermercado, avisar que eu tinha um grupo de colaboradores que estava querendo se recolocar no mercado. E eu comecei a linkar pelo meu network, porque eu conheço todo mundo, porque eu sou um cara querido, porque eu sou um cara entendido como sério, gestor, profissional. As pessoas me dão uma grande credibilidade e com isso eu comecei a fazer um match de quem não tinha emprego com empresas que estavam contratando. Isso começou a tomar uma proporção muito grande, e eu criei um Instituto João Diniz com essa agência de empregos, onde eu linkava pessoas que não tinham emprego ao mercado de trabalho. E o meu segundo movimento foi entendendo que muitas pessoas que estavam se inscrevendo não tinham nenhum tipo de expertise profissional. E isso dificultava muito elas serem inseridas no mercado de trabalho. Eu costumo dizer que nos meus restaurantes, as 4 casas, eu devo ter em média aí 40, 50 sushimens. E eu tenho um faxineiro por casa. Então, digamos que eu tenho 4 faxineiros para 50 sushimens. Sim. Ou seja, se você tiver uma técnica, você tem 50 vezes mais chance de ser contratado do que como faxineiro. Sim. Né? E você ganha muito mais. E você consegue criar um plano de carreira. Então, eu criei cursos de capacitação profissional rápido
dentro do setor de alimentos e bebidas, de garçom e garçonete, ajudante de cozinha, ajudante de sushi, ajudante de barman, serviço avançado do vinho, Excel e gerência e liderança. Ou seja, o cara mesmo trabalhando, ele pode se qualificar para ser... Ele pode se qualificar e quando ele está desempregado, ele também pode fazer o curso. E com isso eu consigo empregar ele de uma forma mais efetiva. E daí criou o Instituto João Diniz, e daí a gente foi convidado pela Marinha do Brasil para também estar capacitando os jovens que saem da Marinha para ajudar eles a serem inseridos no mercado. E daí eu criei um curso de síndrome de Down para a gente dar aula para PCDs, para mostrar que os PCDs também podem participar do setor de alimentos e bebidas sem a obrigatoriedade de estarem cumprindo cotas, porque as empresas, quando elas têm um número X de funcionários, elas são obrigadas por lei a contratar um PCD. Só que a maioria dos restaurantes não precisa cumprir essa cota porque ela não tem esse número todo de colaboradores. Mas o meu projeto é, por que não contratar um síndrome de Down, um autista, um cadeirante para poder fazer parte do seu quadro, mesmo que você não seja obrigado. Então eu criei o curso de síndrome de Down, porque o Dia Mundial da Síndrome de Down foi dia 21 passado. E eu criei o curso, foi incrível, porque eu tive que adaptar toda a expertise. Eu participo do curso, eu tenho professores, e a gente fez um curso incrível para 20 Downs, e a gente formou todos eles, entregou o diploma, e agora já estamos aí em contato com todo o setor para colocar eles no Pessoal, mercado. você que quiser ver esse vídeo, entra aí no Instagram, João Diniz, vai lá, porque esse vídeo tá lá. Eu vi, sensacional. É João Diniz RJ. A galera lá treinando, o pessoal interagindo. Foi fantástico aquilo. É muito bacana, cara. Foi fantástico. E, na verdade, sou eu que estou aprendendo ali, cara, sabe? Assim, imagino. Do mesmo jeito que você está aqui, a gente está trocando ali, né? Então, são movimentos que você faz para ajudar, mas você recebe tanto quanto ou mais. Então, eu acho que esse é o trabalho do Instituto João Diniz. Hoje eu recebi um telefonema muito bacana, assim. Eu recebi o telefonema de um amigo meu de São Paulo, que tem uma das maiores empresas de TI, que ele quer fazer oferecer um curso de Excel mais um para o Brasil todo, de ensino à distância, EAD. Então a gente vai fazer provavelmente no outro mês. E hoje eu recebi um telefonema de um amigo que tem uma empresa que dá cursos de refrigeração, quer oferecer para o Instituto João Diniz 10 vagas para capacitar pessoas que não têm essa capacitação profissional para fazerem o curso e poderem estar prestando serviço, não só para restaurantes, mas residências. Então, você vê também que muitas vezes as pessoas precisam de alguém que elas querem ajudar, mas elas não sabem como. E quando você se lança, você vira, na verdade, um catalisador, né, entre a sociedade e várias pessoas que estão querendo ajudar. Eu costumo dizer que existe muitas pessoas querendo ajudar o outro. Só que elas têm medo do que pode acontecer, porque ela não tem uma estrutura, conhecimento também para fazer isso. E quando elas acham alguém que pode potencializar o desejo delas, elas vão dar a mão. Tem muita. E sobretudo o que você vem fazendo, não só para a galera da síndrome de Down, mas tem muita gente de comunidade que não sabe como ir num Senac da vida, por exemplo, e fazer um curso de qualificação. O quanto de jovens estão lá que te conhecendo o Instituto, eles podem se profissionalizar e ter uma família totalmente transformada a partir disso. O quanto de sentido. Ou seja, um dia o João Diniz não estará mais entre nós, é fato. A idade chega, o nosso tempo acaba. Mas o legado e a história, ela vai berrar para anos e anos. Eu acho que isso que é legal. E você inspirar, né, cara? Eu acho que o importante, assim, é você mostrar que todo mundo pode ajudar. É só querer, cara. E aí você vai buscar dentro da tua expertise e dentro do teu tamanho o quanto você pode oferecer. Porque eu vejo muitas pessoas falando assim, o dia que eu ganhar na loteria, eu vou montar um instituto. Não vai. Você não vai ganhar na loteria, irmão. Então, não cria essa dificuldade. Então diz que você não quer montar um instituto. Não vai. Né? E você não precisa montar um instituto para ajudar as pessoas. Se você visitar crianças dentro do orfanato, você já está ajudando. Muito. Porque você vai estar dando carinho, você vai estar dando o teu tempo. Que a coisa mais nobre, mais valiosa que a gente tem na vida da gente é o tempo. Cara, eu tive uma experiência semana passada bem legal. Isso é uma dica. Beleza, isso é uma dica. Você tá muito afim de ajudar alguém? Você quer muito ajudar alguém? Começa a mentalizar agora, assim. Fala com o papai do céu, fala assim, Deus, eu quero ajudar alguém. Manda alguém me ligar porque eu quero me ajudar. Eu tive essa experiência semana passada. Eu sou evangélico e eu conheço muitos pastores, muitos pastores. E aí, eu cheguei em casa e falei pra minha esposa assim, amor, tô louco pro pastor tal. Eu vou falar o nome dele aqui. Pastor Sidney. Esse cara, ele tem qual é o nome do lugar, cara? Um centro de recuperação.
é lá em Piabetá, lá dentro de Caxias. E uma vez eu fui lá, falei pra galera lá que tá se libertando das drogas, e a gente ministrei uma palestra, levei cesta e tal. Cara, eu lembrei do cara semana passada, e eu fiquei, cara, qual o nome do pastor? Meu Deus do céu, eu quero lembrar o nome. Ah, lembrei. Pastor Sidney. Aí eu fui procurar na minha agenda, falei, cara, não tô achando o contato do Sidney. Rapaz, será que é Sidney mesmo? E fiquei mentalizando esse negócio. Cara, eu tenho que achar o Sidney, eu tenho que achar o Sidney. E fiquei pedindo, Deus, me dá alguém, manda esse cara me ligar, faz esse cara me ligar. Beleza. No outro dia à noite, um outro pastor, eu não preciso falar o que eu faço, que a mão direita faz, a esquerda precisa saber, mas essa eu vou relatar. Sim, é legal. Pra inspirar você que Não, quer, mas de é repente, isso. ajudar alguém. Não, mas tem que falar assim, Pede cara. a Deus que Deus vai botar alguém pra te ligar, mano. Alguém vai te ligar. Sim. Você vai lembrar. Tem um instituto aqui, quem sabe, né? Não? Vou estar vendo esse programa. Amanhã eu vou conversar com um rapaz que estão pra trazer aqui, que tem um negócio fabuloso também. E aí, um pastor me liga. Brito, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Cara, tô precisando de você. Eu tô com um monte de criança aqui, tá cheio de criança, tá faltando merenda. Aí eu falei, Senhor, não é esse cara não, era outro. Aí eu falei com ele, rapaz, eu tô pedindo a Deus pra me lembrar o nome do cara. Ele falou, ele demorou, eu liguei. Pronto, manda, me ajuda aqui. Do jeito dele pedir, claro. A gente é um amigo, mas é isso. Pede a Deus aí, pede alguma coisa que você, o universo, o que você acredita que Deus vai mandar, vai chegar alguém no seu, vai bater na sua porta. E tem muita gente precisando, cara. E às vezes tem gente precisando de você também abrir a porta, né? Sim. Tipo assim, cara, ó, eu tô aqui pronto pra dar suporte a você que quer treinar pessoas, você que quer ajudar pessoas e não sabe como, eu sei o caminho, me procura que eu vou te orientar. Perfeito. Que é o que você faz hoje. Exatamente. Aí você começa a canalizar, porque começam pessoas a verem o trabalho que você está fazendo, e é o que eu falo, cara, você impacta na ponta. Eu acho que, o grande X da questão não é fazer grandes projetos, é você impactar a vida da pessoa rápido, brother. As pessoas não têm tempo a perder. Isso. Você tem que impactar ali, você tem que ir lá conversar com aquela pessoa. Por isso que eu criei curso de capacitação rápido, porque às vezes o Senac, você tem alguns movimentos que são muito longos. E aí no meio do caminho o cara não tem gás, cara. Ou para ir, ou ele consegue um emprego, ele tem que largar aquele curso. Acontece um jogo, o cara vai pro jogo de futebol, esquece do troço. Então, bicho, você tem que tentar impactar o mais rápido possível, principalmente quem precisa, né? Então, os cursos que eu desenvolvo pelo Instituto não formam grandes garçons, mas te dão a chance daquele cara ser absorvido. Pontapé. Porque ele vai aprender coisas básicas, como fazer um currículo, como participar de uma entrevista de emprego, que são coisas que às vezes a gente acha muito comum. Não, cara, mas pega um menino ali que não sabe, cara. Nervoso. Que não tem O cara é até um bom profissional, mas ele perdeu, até a empresa deixou de contratar um bom profissional porque o cara tremeu na hora. Cara, e aí ele não foi seguro na entrevista, não pôde passar. Então você precisa dizer o seguinte, cara, faz desse jeito. E o olhar que eu dou para ele é um olhar de empreendedor. Eu vou falar, cara, eu vou falar para você o que você tem que fazer e que de forma que você fizer, eu te contrataria. Por exemplo, você vai me pedir emprego lá no Blá Blá. Então você senta na minha... Põe um Blá Blá aí, pode botar aí, bota aí o Blá Blá. A pessoa vai pedir emprego no Blá Blá. Sentar comigo vai falar assim, João, Blá Blá, eu queria muito trabalhar para você. Outra coisa que eu falo, em vez de você pedir, oferece. Tem uma diferença muito grande. Você pode me pedir emprego, João, eu queria trabalhar para você. Fala, João, olha, eu sou um cara muito simpático, adoro trabalhar com gente, sou muito comunicativo, acho que eu podia agregar muito no atendimento da tua empresa. Olha como é que muda o approach de, eu queria emprego. Você está me oferecendo a tua qualidade e a partir da tua qualidade eu estou vendo interesse em te ajudar. E aí você vai falar para mim o seguinte, João, o Blá Blá tem 11 anos, ele tem 4 casas, vocês estão abrindo agora em Ipanema, tem uma no Jardim Botânico, tem uma na Barra, uma no Nova América, vocês trabalham com rodízio de japonês, mas também tem à la carte, vocês têm uma carta de espumante, você tem um espumante próprio, desenvolvido na Casa Perini, Brut e Rosé, você tem uma carta de drinks assinadas, eu estudei a empresa de vocês, eu queria muito trabalhar para você. Esse cara eu vou contratar. Na hora. Porque esse cara quer trabalhar para mim. E estudou você. Então, mostra respeito, mostra vontade quando você estuda uma empresa, quando você estuda um serviço, quando você estuda uma pessoa que você quer trabalhar para aquela pessoa. Isso mostra interesse e respeito. Então, essa pessoa ela já larga na frente para ser contratada. Isso, se você não falar, o cara não vai saber. Então, ele vai sentar ali morrendo de medo, não vai entender que ele tem que dizer o que ele tem de bom, qual o ganho que a empresa vai ter em estar contratando ele, ou seja, o que ele pode agregar para melhorar a empresa, porque a empresa quer melhorar, sim, e como ele conhece a história daquela empresa, como é que ele
que você só pode agregar na vida de uma pessoa, de uma empresa, que você conhece a história, né? É o que eu falo, você quer... O garçom, para ser bom garçom, não tem que atender bem, você tem que saber vender bem. E para vender bem, você tem que conhecer o cardápio. E para conhecer o cardápio, você tem que entender dos produtos que estão no cardápio. Então, você tem que estudar o cardápio. Entendeu? Senão, você não vai conseguir oferecer um produto e para fazer leitura com o que aquele cliente quer naquele dia. Que aquele dia o cara quer um drink doce. Então, você vai ter que saber quais os drinks que eu tenho doce que vai atender a expectativa do meu cliente. Porque eu não vendo comida, eu vendo experiência. E a experiência do meu cliente está o quê? No drink que ela vai tomar, no que ela vai falar para você e no teu conhecimento técnico do cardápio, que é o que você vai estar oferecendo para ele. Porque se você não souber fazer essa leitura, tu vai dar um drink para ele que é ruim. Eu tenho 10 drinks, você vai dar um que ele não gostou, ou seja, a experiência dele não foi boa. E aí a imagem dele pro blá blá fala, pô, fulano blá blá, tomei um drink horrível. Não é horrível, é porque ele não gosta daquele drink. Tinham 9, mas o garçom não soube, por não ter conhecimento de causa do cardápio, oferecer o drink que estava batendo no gosto daquele cliente naquele dia. Entende? Eu sou um cara muito ruim da gastronomia. Assim, eu falo pra minha esposa direto, eu como pra matar a fome. Então eu não tenho esse hábito, embora a gente tenha tentado se reinventar. Mas eu lembro uma vez, eu fui num restaurante e aí eu cheguei lá, cara, vou pedir um carpaccio aqui e tal. Eu falei, o que é isso? Aí ele foi, me explicou. Mas o garçom veio, eu vou explicar melhor. Aí falou que o carpaccio era de um suíno, que era criado na rede, ouvindo música de violino. Eita. Aí o cara me contou a história todinha. Não, a conta eu nem vou te contar depois, mas o cara me contou a história todinha de como é feito aquilo ali. Pata negra, que não sei o que, tal, acompanha com vinho e tal. Eu fiquei olhando pro garçom, olhei pra minha esposa e falei, não, deve ser bom esse negócio. Porque esse cara conhece tudo que ele falou. Sim. Pode mandar. Foi uma delícia, foi uma experiência bem legal. E aí eu fico isso em vários restaurantes que a gente frequenta, quando eu pergunto com esse cara, o que você me indica? Aí o cara, você faz o quê? Não, eu faço isso. Você gosta de quê? Qual o tipo de vinho que você gosta? Qual o tipo disso? Não, cara, eu não sou muito de beber vinho assim, não. Não, então eu vou te indicar isso aqui. E você? Você vê realmente que o cara entende daquilo que ele tá me vendendo. Perfeito. Ele não tá me servindo. Não, ele tá te vendendo. E isso é legal, você chegar num ambiente desse. A sua proposta de ensinar a pessoa a se apresentar é aquela fora do currículo. No currículo é o Ctrl+C, Ctrl+V. O cara bota lá, eu vou ter interesse em crescer junto com a empresa, isso. blá, blá, blá. Ninguém mais quer isso. Não, esquece. O cara rasga o currículo e olha pra sua cara. E aí, mano, o que você tá fazendo aqui? E a entrevista de emprego, que eu falo é o seguinte, cara, você tem que ser verdadeiro com a pessoa que você tá te entrevistando. Você fala, cara, Brito, eu queria muito trabalhar pra você. Pô, meu sonho é trabalhar no podcast. Pô, eu acho muito bacana, eu acompanho teu trabalho, já vi que você entrevistou o João, o André, o José, a Martinha, foi muito bacana, porque... Aí você vai falar, pô, cara, esse cara tá ligado em mim, esse cara ele quer bola, ele tá com fome de correr. Sim. Então é o que eu falo, assim, desde do começo, um currículo, a uma entrevista de emprego, a você entender o que é uma empresa, qual é a responsabilidade de você representar uma marca que tem 11 anos, que tem toda uma vida por trás. Já venceu vários desafios. Pô, já venceu desafios, já teve mais de 1.500 funcionários, já teve em vários lugares, já atendeu mais de, 100 mil pessoas, que tem um investimento forte, que muitas famílias dependem daquela empresa para viverem. Então, aquilo ali é uma responsabilidade, né? Porque aquele cara ali está me representando. Você, quando representa aquela empresa, você está representando o João. Então, eu, como empreendedor, eu tenho que ter a obrigação e entender que eu só posso contratar quem vai me representar e eu preciso capacitar aquelas pessoas para que elas me representem. Porque não adianta eu contratar uma pessoa que eu ache que vai saber fazer o que eu quero que ela faça sem eu dizer para ela como ela tem que fazer. Sim. É igual um filho. Né? Eu falo isso, o colaborador é igual um filho. Ele está te olhando ali, ele está te entendendo como é que você quer que ele atenda, você tem que dizer qual o formato, que você está ali para dar carinho para as pessoas, que o princípio básico daquela empresa é essa. A minha empresa, cada um tem a sua. Sim. Mas eu digo o seguinte, cara, o cara está escolhendo a nossa empresa para dar o dinheiro dele. Eu tenho uma frase poética que é bacana, é o seguinte, se a coisa mais importante que a gente tem na vida é o tempo, aquelas pessoas escolheu morrer um pouco dentro do nosso restaurante. Fato. Escolheu você. Pra morrer um pouco lá dentro, porque ela tá acabando. Tem um filme, acho que é Sem Limite, não, O Preço do Amanhã,
Que a galera tem... Aquele filme marcou muito. Ah, Né? que vai... Que o dinheiro dela é o tempo dela. É o tempo. Pô, é alucinante. Aí ela trabalha, na hora de sair, ela pega lá mais 8 horas. É isso aí. Surreal. Pô, isso é alucinante. Porque, e é isso mesmo. Claro, porque a gente acha que a gente é imortal, né, cara? Então, assim, uma das coisas que eu falo também no curso é o seguinte, no final desse filme a gente morre. Não tem como, você vai morrer. Fato. E você não sabe quando é que você vai morrer. Então é o seguinte, você tem que ser feliz hoje. Você tem que se movimentar para ser feliz hoje. E você tem que ser feliz durante. Isso é a coisa mais importante. O cara fala assim, cara, quando eu montar o meu próximo blá blá, eu vou ficar muito feliz. Esquece. Pô, meu irmão, você tem que ser feliz hoje. E aí você vai construindo, aí começa a obra. Porque senão, o que acontece? Você abre o blá blá, você vai no ápice naquele momento, daqui a pouco desce. Cai de novo. A felicidade, ela não é o final, ela é o caminho. É o caminho todo, brother. É isso. Até o dia que você morrer, você tem que ser feliz. Você tem que se cobrar. Você tem que se provocar, você tem que se lembrar. Porque senão você esquece e entra naquele redemoinho da vida. Pô, que dia é hoje? Pô, hoje é quarta, né? Amanhã é quinta, hoje é terça. Hoje é um dia único. Ter feriado, graças a Deus ter feriado essa semana. O que mudou na semana? Nada, mudou nada. E aí tu já fica botando tua expectativa sempre em alguma coisa. E deixou de viver hoje. E deixou de viver hoje, entendeu? É isso. E o presente é o presente. É um presente que agora. A gente tem. Então, é você entender isso na essência, cara, porque pouco importa se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, se você tem 10 podcasts ou tem um, ou não tem nenhum, porque você tem que ser feliz com o que você tem. Obviamente você tem que botar metas para buscar, mas não é que aquela meta ali vai fazer a tua vida mudar. Aquela meta ali é uma meta que você botou para você poder ter um sentido, um propósito. Mas você tem que lembrar que todo dia é dia de você acordar e não querer 10 milhões para não acordar. Né? Esse vídeo é bem legal. É bacana, cara. Esse vídeo... bem... Ele mexe. Ele é provocador, né, cara? Ele mexe que, tipo assim, cara, tá bom, mas eu não... 10 milhões, cara, se tu não acordar, que tu não vai nem gastar nem um terço disso. Não faz sentido o dinheiro. O que faz sentido é a vida. É a vida. O que faz sentido é viver. E como você vive, né, cara? Sim. Porque tem gente que vive a vida e a vida passa e o cara não vive. Né? Então você tem que ter responsabilidade com você. Fala assim, cara, eu tô feliz. Eu tô feliz. O que eu tô fazendo tá me fazendo bem. É isso que eu quero pra minha vida. Quando eu morrer, se eu morrer agora e olhar pra trás, eu vou falar, pô, cara, era isso mesmo que eu tinha que ter feito? Ou você tá deixando de fazer um monte de coisa por causa da sociedade, por causa de não sei o quê, por causa da crítica? Porque, meu irmão, a tua vida é só você, essa conta é tua. É tu. E mediante tudo isso, esse João acelerado, você ainda tem o 360, o curso. O Mente de Líder 360. Mente de Líder 360. Me fala um pouco desse Mente de Líder aí que eu fiquei interessado. Então, tá? o Mente de Líder 360 é isso aqui que a gente está conversando. É empreendedorismo e liderança junto. Porque eu falo o seguinte, se você quiser ser um empreendedor, você precisa ter uma mente de líder. E não é só para ser empreendedor, para você ser uma pessoa feliz, você precisa ter uma mentalidade de líder de 360. Você tem que falar de tudo. Você tem que falar de religião, respeitando a religião dos outros. Sim. Você tem que falar de adversidade, respeitando o credo, a opção sexual, sabe, bicho? Você tem que entender que você não é melhor do que ninguém e a tua ideia não é a certa e a do outro é errada. É só a tua ideia. É só verdade. É só a tua ideia. Não quer dizer... E o conceito de certo e errado, quem disse? Quem disse? Quem disse? É. Né? Quem é que disse? Então o que eu digo é o seguinte, tudo é um fato. Isso aqui é um copo. Ou é um portador de água. Ou é um portador de clipes. É o que eu quero que ele seja. Então você tem que entender, cara, que você pode ter as tuas ideias, deve ter as tuas ideias e as tuas crenças, mas você tem que respeitar a ideia dos outros. Então o Mente de Líder, ele passa por um pouco de tudo, na verdade. Eu quero falar sobre liderança, eu falo sobre gestão, eu falo sobre vida, eu falo sobre conhecimento técnico, sobre técnicas que vão te ajudar a perpetuar como profissional. Então, na verdade, foi uma palestra que eu criei, que a gente está dando várias palestras e tem o Mente de Líder 360 também, que é um canal do Instagram, que deve se tornar um podcast também, que legal. Eu fazendo, você já vai, obviamente, estar convidado. Vamos estar lá. Porque é isso, é poder dividir histórias, é dividir experiências, eu acho que é dessa forma. A gente precisa iluminar os outros, sabe, cara? E ser iluminado, né?
tem tantos vídeos e tantos livros e filmes que eu vejo que me iluminam, então a gente precisa estar passando essa experiência para os outros. Um pouco sobre o Voe Mais Alto, a gente acompanha muita coisa na internet e a gente vê que é muita coisa assim vazia, sabe? É vazia de experiência. É muito livro, é muito teoria. Sim. E a gente realmente quis fazer o podcast com essa pegada. As pessoas compartilharam o que realmente você viveu. Sim. Você não criou o Mente 360 a partir de algo que você leu. Você criou a partir de algo que você viveu. Perfeito. Claro que você estudou e pegou algumas teorias e falou, cara, isso aqui faz sentido eu praticar. Cara, isso aqui eu já faço, só que eu faço em outra ordem. Eu faço sem esse nome, é o que você falou da nomenclatura. É isso. Né? Eu demorei, sei lá, 48 anos para entender que é, que é A, que é I, que é S, era o que eu já fazia desde que eu sou pequeno. Era uma coisa natural minha. Então, são coisas que você, quando coloca uma nomenclatura, ou você organiza ou apresenta ela de uma forma organizada, Sim. você ajuda a fazer com que as pessoas entendam aquele movimento, entendam a importância daquele movimento e saibam como aplicar aquele movimento. Difícil é colocar isso na cabeça das pessoas, né? Tem aquelas pessoas também que têm muito conhecimento, elas têm muita coisa a nos orientar, nos ensinar, só que elas não conseguem passar. Sim. Como lidar com isso? Eu vivi muito a síndrome do óbvio, né, cara? Assim, Do óbvio. eu achava que tudo que eu sabia, todo mundo sabia. Aí as pessoas olhavam para mim e falavam, João, não sabe não, cara, você precisa dividir isso aí, porque como eu faço de uma forma muito instintiva e natural, para mim é muito fácil. Outro dia eu estava contando para minha filha, eu falei num podcast, quando eu estava fazendo o Réveillon no Morro da Urca, contar a passagem que para mim foi uma coisa totalmente normal, mas que ela falou, pai, meus amigos escutaram isso, eles acharam o máximo. E eu achei uma coisa muito, assim, eu tinha que resolver. Natural, né? A gente vendia 2.000 ingressos para o Morro da Urca e 500 ingressos era do Pão de Açúcar, que era o creme de la creme do evento do Morro da Urca. Então é como se fosse o Réveillon custasse hoje R$2.000, o Pão de Açúcar era 4.000. E aí era comida, bebida liberada, show e tal. E a queima de fogos, o evento era todo no Morro da Urca, mas a queima de fogos, quem tinha esse acesso VIP, via queima de fogos lá do bondinho, lá de cima, com Copacabana. Aí já via tudo. Lindo, maravilhoso. E depois voltava pro evento e tinha uma mesa reservada no evento. Cara, na época, quando a gente começava a montar o evento dia 29 de dezembro, 30, 31, 4 da tarde, a gente viu que ia chover. E lá no Pão de Açúcar não pode ter nenhum tipo de cobertura, porque o bombeiro não autoriza, porque a Mata Atlântica, se bater vento, leva para cair na mata, pode pegar fogo, enfim. E aí, cara, eu falei, cara, vai chover e eu tenho 500 pessoas aqui que eu vou receber no Pão de Açúcar que pagaram R$4.000 de ingresso. Estou dando um número. Sim. E eu falei, cara, e como é que essas pessoas, mulher no Réveillon, roupa pochique, é como se fosse um casamento, né, cara? O pessoal ia na Vai. Eu falei, cara, 5 da tarde, eu lá na montagem de chinelo, bermuda, pendurando as coisas, montando o evento, que acho que produtor de evento fica só com radinho. E a gente lá metendo a mão na massa e tal, vendo buffet e tudo. E aí eu falei, cara, eu vou ter que resolver. Como é que eu vou resolver? 500 pessoas chovendo meia-noite, que vai cair um temporal. E acaba com a experiência da pessoa que está querendo comemorar a virada de ano, que é uma data super importante. Pode até chover, a culpa não é sua. Tá, mas ano que vem a galera não vem porque vai chover de novo. Mas eu tenho que resolver. Sim, né? O que eu falo, empreendedor é resolvedor de problema. Isso. E aí, cara, quando deu 5 horas da tarde, eu falei, cara, eu vou para Copacabana. Peguei o meu sócio, um deles, falei, meu irmão, entra no carro, vamos para Copacabana que eu vou desenrolar uns guarda-chuva lá. Em Copacabana. Dia 31, 5 da tarde, Réveillon do Rio de Janeiro, Copacabana. Cheguei na Avenida Atlântica, tudo parado, tudo fechado. Eu fui ali para Nossa Senhora de Copacabana, encostei num camelô. Falei, irmão, eu preciso de guarda-chuva. Aí ele falou, sei lá, 25 pratas, 30 pratas. Eu falei, então, mas eu quero 50. Pô, 50 dá para fazer um preço. Falei, faz por quanto? Não, dá para fazer por 15. Eu falei, tá, e se forem 500? Pô, mas eu não tenho, porque eu fui, né, já fui derrubando o preço. Eu falei, cara, 500? Ele falou, pô, cara, eu acho que eu consigo a R$10. Eu falei, pô, mas eu não tenho isso aqui não, então espera aqui. Aí ele foi, não sei aonde, via. Daqui a pouco, aí eu tava largadão. Passa uma Kombi, e o cara olha pra mim e fala assim, tu quer guarda-chuva? Uma Kombi aberta. Aí eu falei, eu quero. Aí ele falou, quer quanto? Eu falei, quero uns 100. E não, então entra aqui que eu vou te levar no depósito.
O cara achou que eu era camelô. Aí o cara me botou pra dentro da Kombi. Aí eu fui pra dentro da Kombi com o cara, e ele me levou lá numa galeria, não sei aonde, em Copacabana, e eu liguei pro meu sócio e falei, cara, vem segunda Kombi que eu tô aqui dentro. Aí eu cheguei lá e falei, meu irmão, é o seguinte, eu quero 500 guarda-chuvas. Aí ele falou, pô, 500? Pô, então vou fazer, guarda-chuva é 5, vou fazer pra você a R$3. Ó, nem pediu desconto. Já foi dando. Meu irmão, peguei 500 guarda-chuva, botei no carro a R$3. Paguei 1.500 prata, levei. Cheguei no meu sócio, falei, pô, galera, R$30, cara. Comprei R$30. Aí tô sabendo isso aí. Aí, neguinho, que isso, meu? Eu falei, meu irmão, não, mandou bem e tal. Tá aí os guarda-chuva, pô. Falei, mentira, galera, paguei 3. Então, assim, você tem que resolver, irmão. E choveu? Choveu pra caralho. E a gente, desculpa o palavrão. E todo mundo saía do bondinho, tinha uma menina lá abrindo guarda-chuva, dando pra todo mundo. Ou seja, sucesso absoluto. Cara, pô, pensaram até nisso. Cara, foi um sucesso absoluto. Detalhes, As né? pessoas elogiaram, falaram, pô, todo mundo que saía do bonde, uma menina, boa noite, seja bem-vindo ao Réveillon do Morro da Urca. E todo mundo de guarda-chuva. E foi maravilhoso. Todo mundo viu a queima de fogos, obviamente. Mas não pegou chuva e viram que o evento estava com a preocupação de resolver o problema. E aquele pensaram neles. Adaptabilidade, irmão. Emocional para poder entender o que eu tenho que fazer e adaptabilidade para mergulhar para resolver o problema. Cabeça de liderança. Só pergunta, como é a mente de um líder do ponto de vista do João Diniz? Isso é liderança que você fez. Mas é isso. Tomada de decisão. A mente do líder é você resolver os problemas o mais rápido possível. É isso. A liderança é você entender o problema, chamar a responsabilidade e resolver. O que você faria novamente? Pô, tudo. Tudo de novo. Tudo de novo? Porra, tudo de novo. É legal você chegar no momento. Eu também faria muita coisa de novo. Pô, faria tudo de novo. Até o que eu errei, eu faria de novo. Porque eu sou fruto do que eu errei, entendeu? Fato, Então, porque se eu tirar o que eu errei, eu não ia ser o João que eu sou. Então eu tenho que repetir. Eu sou tão feliz com o que eu sou, que pra eu ser o que eu sou, eu tinha que repetir tudo de novo. Quebrou? Porra, muito. Muito. Tem aquela quebrada que você fala assim, cara, chorou e depois você fala assim, cara, ainda bem que eu quebrei. Eu falo uma coisa, eu vou repetir, até porque o que eu falei uma vez, eu falei de uma forma muito instintiva e um cara me ligou semana passada para falar isso. Eu falo o seguinte, você só quebra quando você desiste. Você falou essa frase no Instagram? Você postou isso. Você só quebra... Então, assim, eu nunca quebrei porque eu nunca desisti. Tô te seguindo. Mas eu já tive muito negócio que não deu certo. Mas eu superei, montei uma marca nova, eu vendi o ponto e montei outro. Então, assim, eu nunca quebrei. Eu já não dei certo, um negócio meu já não deu certo, muitas vezes. E de todo mundo, tá? E não é vergonha nenhuma você falar que teu negócio não deu certo. Não é nenhuma vergonha você fechar um negócio, ou você mudar uma marca, ou você fechar uma coisa aqui, daqui a pouco você levantar. Porque a vida é isso aqui, bicho. É cíclica. É altos e baixos. Ninguém vai estar aqui o tempo todo, nem embaixo o tempo todo. Então, assim, aprende com o teu erro, cara. Aprende, o teu erro é o teu melhor professor. O teu concorrente é o teu melhor professor. O teu erro é o teu melhor professor. Aprende na adversidade. Porque tu já não tomou uma paulada? Então aprende, tira de alguma coisa positiva. Porque a vitória é muito boa, mas ela não te ensina nada. Você comemora o que você acertou, mas ela não te ensina nada. O que te ensina é a dor, cara. E às vezes, claro que a gente quer vencer o tempo todo, mas muitas vezes a vitória é consequência até do erro do outro que você não prestou atenção. Exatamente. Que se ele tivesse acertado, você tomaria fundo. É isso, cara. Isso acontece dentro do futebol, por exemplo. No erro do cara, você ganhou o jogo. É isso, você não ganhou. Você fez o teu e o cara que perdeu o pênalti. É isso. Ele que perdeu. Exato. Eu acho que o empresário precisa estar atento a isso constantemente. Bem, a gente falou com o João empresário, o João líder, o João gestor. E o João hoje como ser humano? Quando você olha para o João hoje, você fala assim, cara, eu me tornei quem eu queria. Cara, eu me cobro muito, sabe? Eu me cobro muito como entrega não só para minha família, para os meus amigos e para as pessoas que estão em torno de mim, porque isso é uma obrigação minha, entregar. Eu preciso entregar para quem eu não conheço. Eu preciso entregar para as pessoas que precisam de assistência e que não vão ter assistência, ou que a vida vai ser menos generosa, vamos chamar assim. Eu também não estou discutindo por que aquela pessoa tem ou por que ela não tem, mas eu digo o seguinte, o líder ele tem que ser generoso, cara, ele tem que ajudar os outros, ele tem que conversar com os outros, ele tem que estar solícito. Obviamente que a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria, mas a gente precisa se esforçar
para poder estar atendendo as demandas ou criando movimentos para atender as demandas e ajudar as pessoas e parar de querer botar a culpa em alguém. Sabe? Ah, não, mas isso aí é fulano que devia estar fazendo. Ah, é porque isso aí é papel do governador, do prefeito, do presidente. Pô, meu irmão, esquece isso aí, resolve a vida do outro, resolve o problema. O teu e dos outros, de quem está em volta. E de quem quer também, porque tem gente que não quer, aí paciência. Eu também não quer. Agora, meu irmão, quer ajuda? Vamos embora, vamos junto. Entendeu? Porque é isso que a gente vai fazer aqui na Terra, cara. Não tem outro sentido. Você vir aqui para fazer só o teu, olhar pro teu umbigo e ficar milionário e vai fazer o quê? Vai morrer, vai levar o dinheiro? O caixão não tem gaveta, cara. Então, assim, se você não ajudar todo mundo que está próximo a você, para mim, a vida não tem sentido. Você vem falando muito da questão do seu cenário comercial, econômico, muitas lojas fechando. Se o João hoje pudesse resolver esse problema, o que o João faria? O João incentivaria de forma objetiva o empreendedorismo no país. O empreendedorismo no país ele não é entendido como necessário. E, na verdade, o que eu falo é o seguinte, eu sou um resolvedor de problema. Qual o maior problema hoje do Rio de Janeiro? O que você acha? Segurança. Ponto. Então é o seguinte, ficam tapando a segurança com band-aid. Qual é o problema? Onde nasce a insegurança? Onde nasce a violência? Na falta de emprego e na evasão escolar. É aí que nasce a insegurança. A pessoa se torna um marginal porque ela não tem uma capacitação profissional, não tem emprego e teve evasão escolar, não teve educação. Isso faz o cara virar o bandido. Perdeu a esperança. E não tem acesso, cara. Então é o seguinte, se o país não entender que quem dá emprego é empresa, não adianta entrar 1.000 pessoas, 2.000, 10.000 em universidades ou em cursos técnicos, porque não vai ter empresa para absorver a mão de obra. E aí o cara precisa ganhar dinheiro com alguma coisa. Eu falo que tem 3 movimentos para se ganhar dinheiro no Estado, em qualquer lugar no mundo. Mercado formal, informal e da violência. O mercado hoje que mais contrata no Rio de Janeiro é o mercado do tráfico. Esse é o grande mercado a ser combatido. Se a gente não fortalecer as empresas e não fortalecer o informal, vai todo mundo migrar para cá e já está migrando. 38% das pessoas presas hoje nos presídios vêm do tráfico de drogas. Ou seja, é uma empresa que paga muito bem. A diária, a semana, hoje eu tive uma reunião, é 300 pratas. Ou seja, um cara que trabalha para o tráfico no vapor, no básico, ganha 1.200 pratas por semana. Um salário mínimo. É isso, irmão. E ele tem plano de carreira. Plano de carreira. E o empresário, o traficante, é um empresário. Ele entende de logística, ele entende de produto, ele entende de preço, de precificação, ele entende de tudo, de distribuição, de tudo. O cara é um empresário, ele tem uma empresa que ele briga com outras empresas e ele contrata mão de obra. Ou seja, eu posso contratar um garçom, ou o tráfico pode contratar o mesmo menino que está ali para daqui a pouco estar matando todo mundo na rua. Então é o seguinte, cara, se não entender que precisa fortalecer a empresa para gerar emprego e esvaziar a violência, é número, bicho. É número, é exército. O Brasil hoje tem um número de marginais, são 56 milhões, tá? De pessoas, 56 mil, desculpa. 56 milhões. No Brasil, é maior do que o exército de Portugal, o efetivo de marginal que tem no país. Então, se você não der educação, mas não é educação, biografia, história, não. Economia, você ensinar, você tem que exercer o papel da família dentro do colégio, porque aquele cara não tem família. Sim. Conceitos básicos de família. Você tem que falar de religião, sem escolher uma religião, mas você tem que falar de fé. Você tem que falar sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre alimentação, porque aquele cara que se alimentar melhor, talvez ele não ocupe um leito de um hospital, porque ele não vai se adoecer, porque você adoece com o que você come. Você é atleta, você sabe disso, a gente é o que a gente come. Então, isso é educação. Não é biografia, geografia. Isso pouco importa, bicho. A gente precisa fazer esses caras ganharem dinheiro de uma forma bacana. Esses caras precisam ter um curso técnico. Mas precisa ter empresa, cara, absorvendo mão de obra. Porque senão, meu irmão, a gente vai ficar botando remendo, matando bandido e não vai resolver. Porque tem uma fábrica de produção de bandido e você não escopa em nenhum lugar, você não escopa dentro de empresa, porque você não ensina capacitação profissional e você não tem mercado para absorver a mão de obra. Esse cara vai ganhar dinheiro no tráfico.
E aí você vê como você mostrou lá, as empresas fechando cedo, não conseguindo ficar até tarde com medo dessa galera que vem pra rua que não tem nenhum pudor. Meu irmão, assim, já perdeu o controle. O Rio de Janeiro já está sem controle. É porque a gente se acostuma. Se começar uma guerra mesmo, como a Ucrânia, daqui a 3 meses a gente já está acostumado a passar por cima de corpo, porque a gente se adapta. Então hoje, a gente já vive numa guerra urbana. O Rio de Janeiro vive numa guerra urbana. É porque a gente tenta dizer que não pra gente, porque senão a gente enlouquece. Está ocupado nossos afazeres que a gente nem percebe. Não você passa na linha amarela aqui e você esquece que do outro lado da grade tá rolando, pau tá quebrando você ali tem dentro. Um lixão de gramagem, você não precisa ir longe, tá aqui, bicho. Você tem ninguém sendo metralhado aqui. Você tem comunidade que não entra tanque de guerra, irmão. Então é uma guerra urbana. Vamos falar português. Sim. Não vamos tapar sol com a peneira. Sim. Como é que você... A gente já teve 200 formas de gestão de segurança pública. Nenhuma resolveu. Porque você não resolve a fonte, cara. Se você não resolver a fonte, se você não resolver a causa, você não resolve o problema. Você tem que ir na nascente, brother. Na nascente. E a nascente é o quê? Geração de emprego e capacitação profissional. Para quê? E educação. Mas educação objetiva. Para quê? Para você fazer o cara ali com 14, 15 anos, que é a idade que o cara vai virar vagabundo, ou vai virar trabalhador, o cara vai falar, pô, cara, se eu for por aqui, tem game. O cara olhar para cá, não tem, meu irmão? Ele vai para cá na mesma hora, mas na mesma hora. E não sou eu que estou dizendo, não. São os números. Você é a segunda pessoa que eu converso que falou sobre isso. Que a melhor maneira de você resolver um problema... E na época eu estava falando sobre um município do Rio de Janeiro, um município da Baixada. Ele falou, cara, a gente tem que qualificar o jovem. É isso. Treinar essa galera aqui e jogar essa galera no mercado de trabalho. Essa galera vai sair, vai arrumar emprego, talvez dentro da cidade ou na cidade vizinha, e ela vai trazer esse dinheiro para dentro da cidade. Aí a cidade vai investir dentro disso. Só que é trabalhoso e quem tá lá e pode fazer... não tem interesse de fazer. Não é que não tem interesse não, Brito. Não entende nada, bicho. Também. Não entende nada, meu irmão. Não tem um gestor público que entenda de empreendedorismo. Não entende. Então você vai falar de um assunto que você não entende, você acha melhor não falar, porque você vai falar merda ou vai fazer merda. Sim. Porque você não sabe falar sobre aquele assunto. Então você simplesmente não fala. Vai se expor, né? Você não fala. Então, é inacreditável hoje, a gente em 2023, as pessoas não entenderem que você resolve violência com emprego, pô. E quem é que dá emprego? Empresa. Ponto. Empresa. Então, se você não ajudar um empresário, tem que ajudar um empresário porque ele é fofinho, não. Tem que ajudar esse cara porque ele vai... Eu, quando eu abro um restaurante, eu contrato 40 pessoas. Ou seja, são menos 40 no tráfico. E mais 40 pessoas aquecendo a economia. Eu estou pagando imposto, irmão. Sim. Eu estou assinando carteira. Entende? Sim. Então, assim, e se você começar a escoar muito a galera pro informal, hoje eu estava passando ali em frente ao Mundial. Tinha lá um cara vendendo quentinha no Mundial, defendendo dele. Sim. Só que esse cara esvazia o restaurante, bicho. E se o restaurante esvaziar, quem é que vai pagar a conta? O empresário. O trabalhador. Sim. O empresário. E vai demitir gente. Meu custo como empresário. Aluguel, custo fixo. Aluguel, IPTU. Eu tenho insumo, que eu preciso comprar, senão eu não vendo. Eu tenho custo de folha de funcionário e eu tenho os custos de água, luz, tudo. Quem é que eu corto aqui? Se a minha empresa está fechando no vermelho. Eu não posso deixar de pagar aluguel, senão eu sou despejado. Eu não posso deixar de pagar os impostos, porque senão eu levo uma multa gigante. Eu não posso parar de comprar insumo, porque senão eu não vendo produto. Eu vou diminuir minha folha. Fato. Ou seja, é desemprego. O que a gente vai viver agora, 23 e 24, é de novo o crescimento do desemprego. Primeiro que ele foi mascarado. Sim. Que quando você bota MEI e bota uma série de movimentos que não são de carteira assinada, e não quer dizer que o cara está empregado porque ele abriu uma MEI, e isso faz parte do índice de emprego ou de desemprego, você está mascarando o número. Agora, o Pronamp, que foi adquirido por todo o setor de gastronomia, que é o que mais emprega no estado do Rio de Janeiro, em 2020, na pandemia, ele está começando a ser cobrado agora. Então tem gente pagando mensalidade de 15, 20, 25 mil por mês. Não tem faturamento para pagar isso. E o juro sobre isso? É o juro atual ou é o juro do acordo? Não. Era 2%, hoje é 13%. Ou seja, é o juro atual. Atual. O empréstimo foi feito a 2%, hoje é 13%. Então,
Se fosse a 2 já era ruim. A 3 é impagável. Ou seja, quem é que vai pagar essa conta? Ou o cara quebra ou ele demite metade da folha. O que acontece? Eu vi um estudo onde a cada 1% da taxa de desemprego que sobe, o índice de homicídio aumenta 1,8%, 1,8%. Está diretamente ligado, irmão. Quem é que não está vendo isso? Não vai ser mostrado, né? Para que mostrar uma coisa desse? 1% de taxa de desemprego aumenta, 1,8% aumenta na taxa de homicídio. É diretamente ligado. O cara precisa ganhar dinheiro e ele vai tentar sorte. Ou vai matar ou vai morrer. Porque na hora ali do calor. Ou ele toma um tiro ou ele dá um tiro. Não é verdade? Sério. Então, você estanca a violência com emprego e capacitação profissional / educação. Tá, mas é em meio a esse cenário, em meio a essa dúvida que tá todo mundo tendo, né? Até ano que vem é muita dúvida. Cada dia é uma dúvida concretizada e uma outra dúvida surgindo. O que vai acontecer amanhã? O que vai acordar com a notícia que a gente vai ter? Você decide abrir mais um mega restaurante. Irmão, eu não posso parar, cara. Eu não posso parar, entendeu? Então, assim, agora, eu tenho uma bagagem de experiência e de expertise que a grande maioria não tem. Mas não é porque eu sou mágico, não é porque eu apanhei muito, cara. Eu apanhei muito. Então, assim, e também não tá fácil pra mim, não. Eu não tô abrindo um restaurante, não tô voando com o pé nas costas, não. Eu já sei o quanto eu vou ganhar. É muito pouco. É muito pouco que eu vou ganhar. Mas eu tenho duas opções. Ou eu ganho muito pouco ou não ganho nada. Ou se ficar de refém, ou, cara, vou arriscar. Não, e é o que eu sei fazer, cara. Legal. É o que eu sei fazer. É o que eu faço há 30 anos. Entendeu? Então, assim, eu não vou virar engenheiro agora, nem médico. Então, eu vou entender o mercado, vou entender o cenário, vou minimizar o risco, né? Vou fazer as contratações de acordo com o que eu acho que dá para faturar, né? Vou apertar, porque eu já sei onde é que o calo aperta do empresário, e vou abrir. Agora também é o seguinte, nada impede daqui a um ano eu estar fechando, cara. Ou bombando. E aí o mercado vai dizer, agora, o mercado é muito desanimador, por quê? O turista não vai vir para o país, para uma cidade que ele tem medo de ser assaltado e tomar um tiro. Ele não vai vir. Igual que você me convida aqui para o teu podcast. Ó, João, então aquele podcast lá, o estúdio lá, já caiu o teto 5 vezes, cara. Quer ir lá? Pô, não vou, brother. Por quê? Porque eu tenho risco de me atrasar. Pode cair, é. Então, qual é a experiência que eu vou ter aqui? Se eu sei que outras pessoas já tiveram experiência ruim. Eu vou no podcast do Antônio, que lá, tem champanhe e tudo, e, lá nunca teve nenhum problema. É igual a cidade que você vai dar o dinheiro. A vida é sobre dar dinheiro para quem? Eu vou sair de casa para dar dinheiro para quem? Vamos jantar junto hoje, Brito? Vamos dar dinheiro para quem? Vamos na churrascaria, vamos na pizzaria. Quem merece meu dinheiro? É isso. Quem é que vai me tratar melhor? Isso. Quem é que vai gerar uma melhor experiência? A cidade é a mesma coisa. O Rio de Janeiro é uma empresa. Se ele não gerar uma boa experiência para o morador muda daqui. Ou vive infeliz aqui, que é o que acontece. Se você não der boa experiência para o turista, em vez de vir para o Rio de Janeiro, vai para o Paraná, vai para São Paulo, vai para Fortaleza. Por quê? Porque ele vai gastar o mesmo dinheiro e vai ser feliz. E vai ter segurança. Então, não tô com medo. Por que eu fui para Orlando 5 vezes? Levar meus filhos? Porque eu tenho certeza que Orlando, a chance de dar um problema, de um assalto, é muito pequeno. Então, você vê que eu nem arrisquei outros lugares. Por quê? Porque eu sei que a minha experiência lá foi muito boa. Já eu vou pagar com a entrega garantida. É isso. A chance do erro é muito pequena. Então, o que precisa entender é que se o Rio de Janeiro continuar vendendo essa imagem de assalto, violência, medo, as pessoas não vão vir, cara. Eles vão dar dinheiro para outro lugar. Buenos Aires tem mais turista que o Rio, cara. E olha, vamos comparar a beleza do Rio de Janeiro com... Não tem, eu já estive lá, inclusive sofremos um assalto lá. Sim, na hora. Também arrancaram o relógio assim do nada de uma pessoa que tava com a gente. Cara, e é surreal tem nada a ver. Tem nada a ver. Na verdade, assim, a gente viaja para algumas cidades e quando a gente volta por aí, fala, cara, não tem um lugar mais bonito. Não tem, aqui, cara, não tem, mas é aquela história. Chegou num ponto, cara, que já virou uma guerra. A gente vive em guerrilha urbana, né? A gente tem armas de guerra, cara. O Rio de Janeiro, o tráfico do Rio de Janeiro está montado com arma de guerra.
Então, pô, não tem ninguém dando... Não é assalto de 1970 e 80 que era com 22 e 38. O cara hoje tem arma que, pô, você tem um exército israelense, cara. O cara tem bazuca, tem granada. Pô, pelo amor de Deus. Carro blindado não resolve mais. Não, cara, então vamos falar português, cara. Vamos assumir e vamos tentar um outro caminho que não esse que todo mundo tenta e não acerta. Que não acerta. Verdade é essa. O interessante do contexto do João, falando do João, é você ter toda essa experiência de vida, você encara uma realidade que já mostra o que pode acontecer, um cenário que já mostra o que pode acontecer, mas como um empresário, um empreendedor raiz, você fala, cara, eu não posso continuar, ou melhor, não posso parar de fazer aquilo que eu realmente sei fazer, já sabendo pontuar o risco. Sim. E são coisas que muitos empreendedores, muitos empresários não têm. O cara entra num negócio porque ele só está afim do lucro. Eu tenho várias equipes de vendas e ontem um consultor meu me mandou mensagem para mim, Brito, cara, eu investi 20 mil, o cara era meu amigo, pegou 20 mil, investi no negócio, sumiu o cara, eu tô desesperado, perdi meus 20 mil. Falei, relaxa, respira, você pagou para aprender, eu já perdi muito mais do que isso. E eu errei 3 vezes, você errou uma vez. Não erra de novo, porque eu tentei mais 3 vezes, Sim. porque eu achei que ganhar dinheiro era assim. E até sendo empresário montando seu negócio, ganhar dinheiro não é montar uma barraca de fruta e vender e pegar esse dinheiro. E comprar mais frutas e dali tirar o lucro. Você tem que entender que a fruta pode estragar, Sim. que alguém pode esbarrar na sua barraca e derrubar. Então, como empresário e empreendedor... Você pode pegar uma semana de chuva, não vir ninguém para a feira e aquela fruta apodrecer... Porque você não vendeu ela. Ou seja, ser empresário empreendedor é isso, é você pegar histórias, ouvir experiências e começar a estudá-las para dentro do seu mercado. A gente está com o João aqui, que mesmo sabendo do cenário do Rio de Janeiro, ele decide continuar investindo porque, primeiro, ele sabe fazer, mas já sabe todos os riscos que você corre dentro do negócio. Todos, eu não sei não. Não, sim. Até porque se soubesse todos não faria, mas você sabe o risco que você está correndo. O que eu falo é o seguinte, quanto mais conhecimento de causa, mais você minimiza o teu risco, né? Igual uma luta, você vai entrar para lutar com o Anderson Silva. Pô, se eu sou um cara cascudo, já treinei a vida inteira e estudei ele, eu vou saber me defender. Agora, se eu entrar de faixa branca no octógono lá com a fera daquela ali, em 5 segundos eu tô no chão. Então, assim, você tem que ter conhecimento de causa, tem que ter plano A, B, C, D e E, porque não é só o plano A e o B. Não. Entendeu? Você tem que falar, cara, dá pra ir até aqui que eu paro, aqui eu vendo, porra, aqui eu você tem que ter... E para de ouvir essa... Não, eu só tenho o plano A, e o plano A tem que dar certo. Às vezes seu plano A vai até dar certo, mas não da forma que você planejou. Não vai dar certo não, irmão. Para com esse... Para, não é filme, não tem filme não. Você tem que pensar o seguinte, no céu e no inferno. É mole pensar no céu, pensa no inferno, se der tudo errado. Esse é o pensamento, porque se der tudo certo é mole. Fácil. Então pensa no errado. Cara, se der tudo errado, o que eu vou fazer? Esse é o pensamento. Não é ser pessimista, mas é você ter um plano para você poder apagar incêndio. Entendeu? É igual que eu tenho uma amiga minha que fala, pô, quando eu entro numa sala de teatro, eu já vejo logo onde é que é. Porque, tô vendo o teatro, tudo pegou fogo. Vai morrer ali dentro porque você não viu onde é que era a saída de emergência. Boa. Entende? É isso. Onde tem saída de emergência? Cadê a saída de emergência, meu irmão? Pô, porque, mas eu vim aqui, vou beber, vou ser feliz, é meu aniversário. Tá tudo bem, se pegar fogo. Tu vai morrer. Já aconteceu algumas vezes. Aprende com o erro dos outros, cara. É isso. O que eu falo é o seguinte, na vida, aprenda com o erro dos outros. Todo mundo já errou. Igual você, vai errar. É só observar, é só não ser preguiçoso. Eu falo isso muito sobre violência com mulher. Minha filha, eu tenho uma filha de 20 anos. Vai namorar uma pessoa, levanta a ficha daquela pessoa. Conversa com a ex-namorada, vê os amigos. É o pai, a mãe. Meu irmão, não tem. Bicho. Não erra. Pô, meu irmão, os movimentos se repetem. Sócio 71, estelionatário, cara violento. Bicho, vai repetir o movimento. Não tem jeito. Vai repetir o movimento, bro. Entendeu? Então, se você tiver um pouco de curiosidade e vontade de ir lá buscar informação, você não vai se atrasar. Eu já tive sócio ladrão. E me cantar na pedra, mas eu falei, mas comigo... É a história do escorpião, né? O escorpião vai atravessar a rua, o rio, pede carona no sapo, cara, você vai me picar. É isso. Aí não vou não, eu mudei. Aí o sapo vai, quando chega no finalzinho, o escorpião vai lá e pica ele. Vai repetir o movimento. Cara, você me picou, mano, é minha natureza. Irmão, mas é isso. As pessoas repetem movimentos, cara.
Então, assim, se você puder estudar e aprender com o erro dos outros, vai te poupar um trabalho muito grande, vai te poupar dinheiro, vai te poupar a vida, sabe? Então, isso é muito sério, cara, porque você tem a chance, você não pode ser irresponsável, porque tudo que acontece com você, a culpa é tua. Responsabilidade, né? Tudo que acontece com você, a culpa é tua. As pessoas têm que entender isso na vida e parar de terceirizar o problema. Ah, porque fulano me roubou, a culpa é tua. Porque você deixou. Uma coisa é confiança, outra coisa é conferência. Isso é importante para empreendedor. Boa. Por exemplo, Brito, você vai sair daqui, você vai passar ali na Zona Sul, vou. Pô, cara, a coisa que eu mais confio na minha vida, o que eu mais amo na minha vida é meu filho. Eu confio em você. Você dá uma carona pro meu filho, você deixa ele lá em casa? Você vai falar, deixo. Brito, vamos ser sócio? Vamos. Então, vamos abrir um podcast e tal. Faturamos 10 mil, custa... Então, eu não preciso confiar em você se eu sou teu sócio. Eu preciso conferir. Não porque eu desconfio, mas de repente você não viu uma conta errada. Sim. Então é o seguinte, confiança é diferente de conferência. Sócio que é roubado é porque foi preguiçoso e omisso e não quis conferir. Boa. Entendeu? Muito. Confiança é diferente. Confiança, pô, eu vou dar, pô, eu confio no Brito, o Brito vai deixar meu filho em casa, pô, porque ele é um cara bacana, meu amigo vai deixar meu filho em casa. Eu não tenho como conferir isso. Ou eu confio ou não confio. Mas negócio é feito para ser conferido. Quando tem número, tem que conferir. E não é porque você não confia, não. É porque é o que eu falei. Às vezes... Pode passar. Passa batido. Né? Às vezes você deu mole. Pô, você vê, eu perdi um contrato já de uma casa. Contrato comercial, para quem não sabe, são 5 anos de contrato. E você tem que entrar 6 meses antes com a renovatória. O meu sócio perdeu a renovatória. No dia seguinte, ele, com o advogado pediu ou aumento. O dobro do aluguel. Ou seja, quebrou o negócio. Porque o aluguel era 20, ela pediu 40. Ou seja, tivemos que sair. Por quê? Falta de mas eu confiei, né? Não, a culpa é minha, eu não conferia. Eu devia ter conferido. Ah, mas era o setor dele, não interessa, a culpa é minha. Entendeu? Então as pessoas têm que parar de... Uma coisa é um acidente de percurso. Pô, cai uma árvore em cima do meu carro. Tem o que fazer. Aí, irmão, aí é acidente. Sim. Mas, se você tivesse chance de se prevenir, meu irmão, para de transferir a culpa para os outros, que, meu irmão, não interessa. Ah, a culpa é do fulano, o prejuízo é teu, irmão. Então, para de querer buscar culpado, porque isso não vai resolver. Muito boa dica para nós que somos empreendedor, empresário, é isso. Essa, por exemplo, é uma que eu vou... Já tá anotada aqui. Legal. Confiança, conferência. É isso. Não quer dizer que você desconfia, quer dizer que você tá muito atento ao negócio. Você tá junto, é mais uma pessoa para ver. Entendeu? E vai trazer, às vezes, um conhecimento que o outro não tá vendo. Perfeito, você vai... Muito legal. João, reta final do... Cara, que papo legal, Nossa, é conteúdo demais. Legal. O que você tem a dizer para essa galera que tá aqui do outro lado, que quer começar um negócio... Ou até que já começou, mas está meio que perdido em todas essas séries de informações que meio deixa ela assim, cara, será que vai dar? Será que não vai dar? Você tem know-how para falar, porque você é um cara que começou do zero lá e montou o seu legado, e tá aí, no meio de tanta informação contrária, você tá remando contra tudo isso e se aventurando mais uma vez. Cara, a minha dica é o seguinte, estude o máximo possível e tenha certeza que é muito difícil. Então, estude, capacite-se, busque informações dentro do direito, da economia, da relação pessoal, porque você ser empresário é você ser maestro de uma orquestra. Então, não é que você vai ter que ser um ótimo violinista, um ótimo contrabaixista, mas você vai ter que entender daquilo para você poder avaliar se aquela pessoa que está ali, ela está apta para estar na sua orquestra. Então você vai ter que entender de direito trabalhista, de direito contábil, de gestão de pessoas, de contrato de locação, de marketing digital, de tráfego, de mercado, de momento do mercado, de economia. Ou seja, você tem que entender bastante de tudo, direto do seu negócio e de negócios que são paralelos ao seu. Como assim, João? Eu sou dono de restaurante. Eu preciso entender
de música, eu preciso entender de arquitetura, eu preciso entender de moda. Por quê? Porque hoje eu estava conversando com a minha gerente que eu vou mudar o uniforme dos meus garçons. Bom, mas eu tenho que entender de moda? Tenho que entender de tendência. Qual é a tendência que está rolando no mercado para eu poder encantar o meu cliente? Então, eu tenho que entender de moda. Qual é a música que tem a ver com o meu perfil de público-alvo para eu poder editar a linha que eu quero para poder gerar uma boa experiência para o meu cliente? É samba, pagode, funk ou deep house? Então, eu preciso. Quem é o DJ que vai fazer um playlist para botar bacana? Então, eu tenho que entender de música. Qual é a decoração que eu vou dar para a nova Blá Blá que vai fazer 11 anos que eu estou reformando aqui na Barra da Tijuca? Qual é a experiência que o público da Barra que quer, que é diferente do público da Zona Sul? O meu Blá Blá de Ipanema é completamente diferente do Blá Blá daqui da Barra. Completamente diferente. Pô, mas é a mesma marca, eu sei, mas o público é completamente distinto. Outro. E eu tenho que respeitar as particularidades, mesmo tendo a mesma marca, o mesmo tipo de produto. Entende? Então, você precisa entender isso, porque senão você vai botar a culpa no mercado. Ah, mas o mercado está horrível, por isso que eu quebrei. Não, você quebrou porque você não soube se adaptar. Então busque informação. Entenda que é muito mais do que você só ter um produto, ou você só ter uma prestação de serviço. Olha quem já faz, olha quem é que está dando certo, o que está dando certo. Olha o que é bom naquilo, traz para você, aprende. Ou seja, estuda, isso é estudar. Entra no restaurante, seja curioso, vai para São Paulo. Eu vou para São Paulo, vejo o mercado. Vai para a internet, não tem dinheiro para São Paulo, vai para a internet. Eu vou montar agora uma loja de semijoias com a minha filha. Eu estou estudando tudo. Tudo do Rio, do São Paulo, do Brasil. O que eu quero, o que eu não quero, qual é a joia, qual o formato. Trouxe a agência desse jeito que eu quero, o tipo de modelo, qual é a faixa etária. Estuda, cara. Estuda, bota o pezinho, anda um pouquinho, bota um pezinho. Não acha que o seu negócio vai explodir. Tenha medo, tenha plano A, B, C, D e E. Pensa no pior. O que você vai fazer se der tudo errado? Porque se der tudo certo é maravilhoso. Então, assim, isso tudo é pensar, é estudar. Né? E às vezes você tem algumas escolas, às vezes você tem livros, o mercado está aí, o mercado ensina, observa o mercado, né? Vê o que é bacana, o que é, quanto é que custa, qual o público-alvo, como é que ele está te atingindo, como é que ele fala com você. Então, isso tudo vai minimizar o que pode dar errado e vai potencializar o que pode dar certo no teu negócio. Muito bom, muito bom. Cara, obrigado demais, sou muito honrado de poder conversar com você. Honrado demais essa entrevista aqui. Na verdade, esse bate-papo, eu vou levar para minha vida. Tá aqui o presente. Pô, que legal. Livro Voe Mais Alto. Pô, vou ler, com certeza. Já vou começar a ler hoje à noite. Pode ler, que ele é fácil de ler. Mas eu quero um autógrafo aqui. Vou dar. Mim. Cadê a caneta? Pô, por favor. Cadê a caneta? E depois eu vou te trazer o meu ordem na casa aí. Eu vou buscar o meu lá. Vou te dar de presente aí, que é muito bacana também. Tenho certeza que esse livro vai fazer muito sentido. Me dá o feedback depois. Sim, com certeza. O seu feedback é muito importante. Engraçado, cara, que assim como nos negócios, quando eu falei que ia lançar esse livro, algumas pessoas, eu sempre falo isso, falaram que, cara, por que você vai fazer isso? Pra que você vai fazer isso? E aí eu escrevi o livro, a Paula tá aqui, minha sócia, ela já leu esse livro aqui. Na verdade, agora ela não lê mais, né? Mas antes de eu lançar, ela leu esse livro várias vezes, sempre que ela, tá bom, eu ia lá e consertava, eu mudava, acrescentava. Até que no final eu mandei pra alguém fazer a revisão e eu acho que foi a pior decisão que eu fiz, porque já tava tudo revisado por ela. Mas enfim, esse livro, milhares, eu falo milhares porque eu imprimi mais de 1000 livros e muita gente já acabou, muita gente leu esse livro. E eu recebo feedback de todas elas, da maioria, né? Dizendo o quanto que elas iniciaram o negócio a partir da leitura desse livro. Bom, cara. Algumas mandaram mensagem e eu às vezes compartilho que estava desistindo até da vida, mas leu um pedaço da minha história, o início da minha história, e elas viram assim, cara, eu posso também mudar o jogo da minha vida, e elas mudaram. E, enfim, tem muitas meninas que montaram seu negócio lendo meu livro, nada a ver, cara. Ontem, por exemplo, uma postou lá, a garota de 16 anos, cara. Montou um negócio de sobrancelha, agora tá com o salãozinho. Ela falou, cara, seu livro me ajudou muito. Pô, que maneiro. E eu falei, cara, é surreal, eu não conheço essa garota. Mas, bicho, história inspira, e cara. É isso. História inspira. O livro, o podcast, a nossa conversa, ela vai perdurar. É isso. E vai encontrar corações que vão falar, cara, eu preciso fazer que estão precisando daquela palavra ali, daquele incentivo, daquela luz naquele momento. É isso. E isso é o Voe Mais Alto, isso é o livro. O Triato também
quando eu comecei foi por causa de um desafio. Mandou eu aprendi a muito nadar há 1 ano, que a gente vai fazer 2 anos Não, agora que eu surreal, aprendi a nadar. surreal. E nadar no mar e ter pessoas que falam assim, cara, eu vou encarar um desafio igual o seu, eu vou começar a correr. A gente tem um amigo, né? Ele chegou perto da gente meio forte, a gente fez o desafio, o cara perdeu não sei quantos quilos, tá fininho, perdeu. Falei que ele ia ganhar. Ô Sérgio, desculpa, não paguei porque eu falei que ele tá com 120. Falei, se tu bater 90, eu vou te dar 1000zão. E ele comprou o tênis, começou a postar todo dia, bateu 90 quilos e 12 gramas. Aí ele tirou a foto, falei, rapaz, tem 12 gramas, Tem 12 aí você gramas, perdeu 1000zão. É isso aí. Tá vendo? Ele, cara, mas era um peso celular. Falei, o problema é Irmão, seu, mandar só a mulher tirar foto. Eu falei, 90 na balança. Se fosse no UFC, não entrava pra Não lutar. entrava, não passava pô. na pesagem. Aí, pronto, tá resolvido. Não entrou no ringue. Mas foi um cara que decidiu, através da nossa... de nos acompanhar. Sim. Hoje trabalha com a gente, sensacional, maneiro, nosso gestor. Maneiro. E aí, o Sérgio, vou te fazer o desafio em 70, então. É isso. 70 de novo. João, obrigado, cara. Irmão, prazer. Tamo junto. Obrigado. Obrigado você estar aqui conosco. Um abraço a que todos. faça sentido pra você. E até o próximo Voe Mais Alto. É isso aí. Vamos voar mais alto, galera.